O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. A utilização do método reflexivo consciencial nas várias áreas de atuação do Centro Espírita. Nós podemos utilizar, aliás, devemos utilizar o método reflexivo consciencial em todas as áreas de atuação do Centro Espírita. Nós vimos que os pilares do método reflexivo consciencial, os 4 pilares, recordando, primeiro pilar, consciencial, para que nós acessemos as leis divinas que estão em nossas consciências por meio da investigação dessas leis, por meio do trabalho de estudar como funcionam as leis. E a partir desse estudo de como funcionam as leis, nós termos plena consciência delas. O segundo pilar é o reflexivo, a arte de refletir, desenvolver a virtude da reflexão para que nós possamos conduzir as nossas vidas por meio da reflexão sobre as leis. Uma vez que as leis estão sendo investigadas por nós, refletidas, estudadas, nós, utilizando da reflexão, vamos fazendo esforços para conectar o pensamento ao sentimento. A reflexão é a ponte entre o pensamento e o sentimento. O terceiro pilar é o da aplicação prática o desenvolvimento, melhor dizendo, o desenvolvimento das virtudes a partir da reflexão que as leis nos proporcionam. Para cada lei nós temos uma ou mais virtudes a serem desenvolvidas, exercitadas no dia a dia por nós, para que nesse exercício nós realmente cumpramos as leis. E o quarto pilar é a aplicação prática desse conteúdo no nosso dia a dia. Nós vamos ver agora a aplicação prática do método com os 4 pilares nas várias áreas de atuação do Centro Espírita. As áreas de estudo da doutrina, do atendimento espiritual, da mediunidade, da promoção social espírita, da exposição doutrinária, da evangelização, da liderança administrativa, área de comunicação social espírita e área da família. O que nós temos feito no âmbito do projeto Espiritizar para, utilizando do método reflexivo consciencial, abranger todas essas áreas de trabalho. Vamos começar pela utilização na exposição doutrinária, em seminários, palestras e cursos. Nós sempre vamos utilizando das técnicas que nós vimos ontem, principalmente no caso dos seminários, palestras e cursos, a maêutica socrática. A técnica da maêutica ela é amplamente utilizada no método reflexivo consciencial
nessa área de trabalho. Vamos ver como fazer isso. A utilização do método reflexivo consciencial nas palestras, seminários e cursos evita o discurso fragmentado e superficial, no qual se ministra conceitos profundos de maneira superficial. A doutrina espírita em si mesma é uma doutrina de uma profundidade filosófica, científica, moral, muito grande. Ela, todo o conteúdo que legado pelos espíritos superiores da humanidade, desde a época de Kardec, na codificação das obras básicas, as obras complementares que surgiram depois da codificação por meio de vários médios, principalmente médios brasileiros como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira e outros. Nós temos um arcabouço de conteúdos, de orientações de uma profundidade muito grande. Mas se nós, que somos espíritos encarnados, ainda muito distantes da superioridade moral, não soubermos aplicar esses conteúdos, o que acontece? Nós acabamos passando na exposição doutrinária, nos seminários, os conteúdos que são profundos de maneira superficial. E aí ele não alcança o objetivo pelo qual ele foi oferecido à humanidade. Nós vimos lá ontem, na questão 627 de O Livro dos Espíritos, que o grande objetivo dos espíritos superiores nos legarem todos esses conteúdos da doutrina espírita é para que nós possamos aprender sobre as leis divinas, para que nós possamos cumpri-las, porque eles colocam muito claro: são poucos aqueles que as conhecem e que as exercitam, a cumprem no dia a dia. Então, utilizar do método reflexivo consciencial para que nós aprofundemos no pensamento dos espíritos superiores é imprescindível. Por quê? Caso contrário, os espíritos, o pensamento deles fica no texto, mas no contexto que nós passamos no dia a dia dos centros espíritas é muito superficial. As ideias são fragmentadas, como nós vemos muitas vezes nos centros espíritas, aquelas palestrinhas xoxas. A pessoa abre ao acaso o livro na hora, lê e faz um comentário tão pueril daquilo que está no texto que não faz sentido. Em pleno século XXI, nós termos esse tipo de atitude. Não adentrar no âmago, nos conteúdos profundos que os benfeitores espirituais nos legaram e oferecer isso da melhor maneira possível às pessoas. Quando utilizamos o método reflexivo consciencial na exposição doutrinária, o foco passa a ser na utilização prática do conteúdo exposto. Uma coisa que é fundamental: o quarto pilar deve estar sempre sendo contemplado nas exposições, principalmente as exposições doutrinárias que são feitas nas reuniões públicas dos centros espíritas. Por quê? Os três primeiros pilares são imprescindíveis, mas muitas vezes a pessoa não utiliza de conteúdos práticos, de trabalhar aquilo que está emergindo na sociedade, na vida das pessoas.
Tem muitos centros que, numa suposta erudição, fazem palestras de física quântica no centro espírita, de a experiência científica X, Y, Z. As pessoas com muita dor, com muito sofrimento moral, e os centros espíritas viajando por questões teóricas que nem os próprios expositores sabem direito o que é, e é colocado isso dentro do centro espírita. São questões que não são de ordem prática, acaba produzindo conceitos supostamente profundos de maneira superficial, porque física quântica, por exemplo, que é um assunto da moda, e as pessoas acham que sabem física quântica, até para os físicos, física quântica é um bicho de sete cabeças, é muito complexo, até para os físicos. E tem muita gente que acha que sabe muito física quântica e leva isso até para o centro espírita. Só para dar um exemplo, além de outras questões que são trazidas que não são de ordem prática. Então, temas de ordem mais morais que vão auxiliar as pessoas, quando são colocados de maneira superficial. Então, é muito importante refletir esse momento evolutivo da humanidade, um momento de muita dor, de muito sofrimento. O objetivo da doutrina espírita qual é? Qual é o objetivo maior da doutrina? Esclarecer e consolar. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Um consolador que não consola, alguma coisa está errada, né? E não é com o consolador, não é com a orientação dos espíritos superiores que está errado. É a forma como nós encarnados temos lidado com a doutrina. Se lidamos de uma forma superficial, de uma forma sem um propósito muito bem definido, os conteúdos que são imensamente consoladores não são passados de maneira consoladora. Isso é válido não apenas para seminários, palestras, cursos, mas para o estudo reflexivo, para o atendimento espiritual, especialmente atendimento fraterno, um atendimento fraterno que não consola as pessoas, que enche as pessoas de achismo do atendente, não faz sentido algum. Achismos do atendente, achismo do expositor, achismo do chamado monitor de estudo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho... O ambiente espírita não é um ambiente para se colocar o que eu acho. O ambiente do centro espírita é para que nós propaguemos as ideias dos espíritos superiores. Para isso é necessário adentrar no âmago dos conceitos oferecidos por eles. O método reflexivo consciencial vai ser um método que facilita o processo, mas não gera o processo se não houver boa vontade do próprio expositor. A principal função de uma preleção espírita é oferecer um pensamento que produz um significado para o aperfeiçoamento intelecto-moral de quem assiste à exposição. Então, se nós focarmos nesse propósito, qual é o meu objetivo na exposição? Oferecer um pensamento que produz um significado para o aperfeiçoamento intelecto-moral de quem assiste à exposição. Se o expositor tiver essa meta sempre em frente, esse propósito, esse objetivo, ele vai traçar o programa, o tema, tudo que vai ser trabalhado com foco no aperfeiçoamento intelecto-moral. E é o aperfeiçoamento intelecto-moral que é profundamente consolador. Por quê? Qual é o maior
gerador de dor para o ser humano? Nós falamos ontem, a ignorância. Então, o aperfeiçoamento intelecto-moral faz com que o ser supere a ignorância. A ignorância do não saber a verdade, a ignorância do não sentir a verdade e a ignorância do não vivenciar a verdade. É o grande gerador de dor. A partir do momento que a pessoa se aperfeiçoa intelecto-moralmente, a dor desaparece. Essa é a grande função do Consolador prometido por Jesus. Esclarecer as pessoas no aspecto intelecto-moral para que elas se consolem com o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é profundamente consolador. Então, esse é o grande objetivo da exposição doutrinária. No projeto Espiritizar, nós temos como material disponível um curso completo, que está disponível no site, Disposição Doutrinária Espírita. Esse material deve sair em livro este ano, no máximo no ano que vem, a Exposição Doutrinária Espírita, para trabalhar o método reflexivo consciencial na exposição. Os 4 primeiros vídeos desse curso, nós desenvolvemos todo um estudo reflexivo da mensagem de Erasto, que ele fala do Ide e Pregai, baseado no Ide e Pregai de Jesus. Ele dá uma série de características fundamentais para o expositor com esse foco no aperfeiçoamento intelecto-moral, a começar do próprio expositor, o aperfeiçoamento do expositor, para que ele possa trabalhar do intelecto moralmente, a auxiliar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, nós estudamos em as 4 videoaulas primeiras são de 1h30 cada uma. Nós estudamos a mensagem de Erasto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente para que nós possamos, como expositores, refletir dos aspectos morais profundos, transformando a nós mesmos para poder auxiliar os outros. Porque todo propagador das ideias espíritas, das ideias cristãs, deve primeiro aplicá-las em si mesmo. Quando nós não aplicamos os conceitos em nós mesmos, o que nós faremos é uma hipocrisia, que não faz sentido no movimento espírita, porque todos nós somos voluntários, nós não somos profissionais da religião. Nem para o profissional da religião isso é válido, quanto mais para aqueles que voluntariamente estão num trabalho que deve ser um trabalho principalmente voltado para a aplicação moral dos conteúdos em si mesmo. Isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, nós estamos muito distantes da perfeição, mas que nós sejamos pessoas que se esforçam para se aperfeiçoar. Isso garante em nós a condição moral para falar, para refletir junto, porque nós sempre nos colocaremos como partícipes de tudo aquilo que estamos apresentando. Então, esse curso de exposição doutrinária espírita, além da parte técnica, ele oferece toda uma reflexão intelecto-moral que deve ser aplicada pelo expositor primeiro, antes de sair a propagar a doutrina. Porque para que a sua manifestação, o seu trabalho seja profundamente autêntico, porque a autenticidade é uma virtude que Jesus primava o tempo todo por ela. Seja o seu dizer sim, sim, não, não.
O que passa disso é de procedência maligna, ensina Jesus. Então, nosso trabalho deve ser autêntico nesse aspecto, de colocar as coisas como elas devem ser. O método reflexivo consciencial atende às 4 dimensões do espírito imortal, colocada pelo mentor Honório no livro Eu, Espírito Imortal, da editora Espiritizar, psicografia de Afro Stefanini II. Então, nós temos aqui nesse gráfico as 4 dimensões do espírito imortal. No centro nós temos um triângulo, no centro dessa pirâmide, um triângulo com o verbo ser. Nas laterais, pensar, fazer e sentir. São as 4 dimensões do espírito. Nós somos um ser espiritual que temos um compromisso conosco, que os benfeitores espirituais colocam na questão 115 do Livro dos Espíritos. Esse compromisso íntimo é uma meta assinada na nossa consciência. Somos criados simples e ignorantes e temos uma missão, a missão de conhecer a verdade nesses 3 níveis de conhecimento: saber, sentir e vivenciar a verdade. Quando nós estamos em contato com essa realidade, nós nos tornamos seres conscienciais. Primeiro pilar do método reflexivo consciencial. Ser um ser consciencial totalmente conectado com a meta que traz na sua consciência, de evoluir por meio do conhecimento da verdade para nos aproximarmos de Deus. Nós vamos utilizar para ser esse ser consciencial as outras 3 dimensões: o pensar, o pensamento, todo um processo cognitivo focado na razão, como nós vimos ontem no método dialético que Kardec utilizou, é todo focado no raciocínio, numa lógica profundamente racional, para que nós saibamos o que é que nós somos convidados a fazer para adentrar nessa condição de ser consciencial, que é o movimento da investigação das leis. A investigação das leis se dá pelo pensamento. Pensar a realidade da vida, para que ao pensar a realidade da vida, nós possamos, conectados com as leis na nossa consciência, possamos aí adentrar a dimensão do sentir. Esse pensamento vai ser sempre um pensamento reflexivo, segundo o pilar do método reflexivo consciencial, para que a partir da reflexão nós entremos no nível do sentimento, daquilo que nós vimos ontem no terceiro pilar, que é a lógica emocional. Temos a lógica racional no nível do pensamento e a lógica emocional no nível do sentimento. Somente colocaremos tudo isso que aprendermos no nível da investigação das leis, se nós sentirmos profundamente que isso faz sentido nas nossas vidas. Então é a lógica emocional que nós trabalhamos, o sentir profundo dentro de nós mesmos. E para isso nós vamos utilizar da vontade, que tem a ver com a dimensão do fazer. Se eu só penso e sinto, mas eu não ajo, não realizo uma ação, não faço, que é a dimensão do fazer, fica na teoria o processo.
Mas a partir do momento que nós vamos pensando profundamente sobre as leis, por meio do movimento intelectual, não é o intelectualismo, mas o cognitivo, o pensamento, a reflexão sobre aquele conteúdo, o sentir a partir da reflexão vem naturalmente. E como vem naturalmente o sentir, o vivenciar, que é o nível do fazer, se completa como um movimento do espírito em direção à sua consciência cada vez maior. Então nós vamos nos tornando seres conscienciais, seres capazes de realmente pensar as leis, sentir as leis e utilizar da vontade de praticar essas leis, desenvolvendo as virtudes latentes em nós. Então, essas dimensões que tem a ver com tudo que nós trabalhamos ontem nos pilares do método reflexivo, devem estar contemplando todas as atividades do Centro Espírita. Todas as atividades que nós fazemos na exposição doutrinária, no estudo reflexivo, na evangelização, no atendimento espiritual, em todas as atividades, sempre com foco nas leis divinas da consciência, pensar, sentir e agir, fazer, para que nós nos tornemos seres conscienciais e, como seres conscienciais, ajudemos outras pessoas a fazerem o mesmo. Esse é o grande objetivo do Centro Espírita: ajudar as pessoas que nos buscam, que buscam um consolador para serem consoladas. E como nós acabamos de ver, o maior consolo é a libertação da ignorância por meio do aperfeiçoamento intelecto-moral. Uma questão importante para contemplar essas 4 dimensões do espírito imortal por meio do método reflexivo é estarmos atentos aos conteúdos que vamos passar numa exposição espírita reflexiva consciencial. Como deverão ser esses conteúdos? É fundamental conectar os conteúdos da preleção em que se usa o método reflexivo consciencial com o objetivo de atender às 4 dimensões do espírito. Como que nós faremos para que as pessoas pensem no conteúdo, sintam o conteúdo em si mesmo, estimule a sua vontade de fazer ações práticas para que esse conteúdo seja internalizado dentro de si mesmas para ser utilizado nas próprias vidas dessas pessoas, que nos ouvirão na exposição doutrinária, que estarão conosco nos grupos de estudo sendo facilitados por nós. Então, como ajustar tudo isso? Nós já falamos que vamos começar uma nova série, um novo programa de estudo reflexivo baseado nas 4 dimensões do espírito imortal, que vamos extrair das obras complementares os conteúdos muito práticos que atendam essas 4 dimensões do espírito. O estudo das obras básicas, ele já atende também o que nós estamos concluindo, mas ele é mais um movimento de buscar nas obras básicas as bases profundas de tudo que nós somos convidados a fazer. O próximo programa de estudos, que iniciaremos a partir de abril, trabalhará as experiências vivas dos espíritos encarnados e desencarnados para refletirmos as 4 dimensões do espírito imortal
com base no método reflexivo consciencial. Se a exposição for elaborada de maneira informativa, a tendência é expô-la superficialmente, como conteúdos interessantes, pois não se desenvolve a principal função de uma palestra ou seminário, que é a formação do espírito imortal para que possa superar os dilemas da vida. Vejamos que, como nós falamos, a doutrina espírita em si, ela já é profunda, por si mesma. Todos os conteúdos provêm dos espíritos superiores, ou, quando não provém de espíritos superiores, como é o caso das obras de André Luiz e de Filomeno de Miranda, ela não provém no nível da narrativa, porque na origem ela provém dos espíritos superiores, sim. Emmanuel supervisionou todos os trabalhos de André Luiz e ele faz uma reportagem de orientação de outros espíritos que, por sua vez, estão ligados a espíritos superiores. Joana de Ângeles faz a mesma coisa com Filomeno de Miranda, e aí tudo acontece dentro de uma programação superior. Então, em síntese, os conteúdos de obras idôneas, de obras realmente complementares, porque são complementares as que são idôneas, qualquer obra que coloque conceitos equivocados, seja lá que tipo de assinatura for colocada nessa obra, o médio que for, se coloca conteúdos contrários às leis divinas, que chocam o bom senso, pode ser qualquer coisa menos doutrina espírita. Então, por si mesmo, nós temos esse conteúdo. Agora, se nós apenas repassarmos de uma forma pueril, superficial, esses conteúdos, o que vai acontecer? As pessoas, muito interessante o que ele falou, interessante e tal. Mas e aí, o que você faz com esses conteúdos? Como que eles estão gerando, o que eles estão gerando dentro de você enquanto transformação moral? Estão produzindo uma transformação do seu ser ou não? Se não estimular as pessoas a uma transformação, o método reflexivo consciencial não está sendo aplicado. Então, essas exposições superficiais que nós vemos por aí. As pessoas aguentam as exposições para poder tomar o passe depois, porque a maioria dos centros espíritas dão passe depois das exposições. E a pessoa fica lá aguentando aquela exposição, literalmente, porque querem tomar passe. Então, elas suportam a exposição, não estão ali para aproveitar daqueles momentos. E aí as pessoas, inclusive os dirigentes, reclamam, a pessoa só vem para tomar passe. Claro, você só está dando coisa superficial, não está oferecendo recurso para que a pessoa aprofunde nos conteúdos, aí elas vão para aquilo que elas interessam. Agora, se nós oferecermos um conteúdo de forma profunda, aí vamos ver que as pessoas realmente têm interesse em se aperfeiçoar. Então vejamos aqui num gráfico, na exposição informativa, nós estamos vendo aqui nessa barra a informação sendo transmitida. Passamos conceitos, esses conceitos chegam no pensamento das pessoas e no máximo produzem um desenvolvimento intelectual. Isso é válido também para o estudo. Se o estudo ele é puramente informativo, que nós vamos estudar sobre as leis, sobre os princípios doutrinários, mas que não refletimos sobre eles nas nossas vidas, o desenvolvimento é puramente intelectual. E as pessoas saem informadas. Às vezes fazem 3, 4 anos de estudos e saem do estudo informadas sobre a doutrina. Muito diferente desse processo aqui.
Na exposição reflexiva consciencial, que é válido também para o estudo reflexivo consciencial, para o atendimento fraterno reflexivo consciencial, há uma formação do ser. A formação acontece com conceitos, com base nos 4 pilares do método reflexivo consciencial, alcança o nível do pensamento e do sentimento, produzindo um desenvolvimento intelecto-moral, e que vai, a partir dessa formação intelecto-moral, gerar a transformação interior. É exatamente esse o objetivo da doutrina espírita. Está na questão 627 que estudamos ontem, está muito claro isso. Num artigo escrito por Allan Kardec, que está publicado na Revista Espírita, ele fala da 4ª fase de disseminação da doutrina, que seria a fase da transformação moral da humanidade. Mas como vamos transformar moralmente se estamos apenas intelectualizando as nossas atividades no centro espírita? Se não houver um trabalho efetivo, focado no pensamento, no sentimento, para o desenvolvimento intelecto-moral, nós vamos continuar informando as pessoas. E aí acontece aquilo que nós vimos ontem no final da tarde, na fala de Eurípides Barçanufo. As pessoas têm informações de sobra sobre a doutrina, mas como não aplicam nas suas vidas, retornam para o mundo espiritual com sofrimentos atrozes, ficando na dimensão espiritual como verdadeiros indigentes a serem socorridos pelos espíritos benfeitores, porque não está havendo em muitos dirigentes, trabalhadores e frequentadores dos centros espíritas a transformação moral. E por que não está acontecendo? Nós já estamos refletindo desde ontem, porque nós não estamos adentrando tanto em nós mesmos, com uma prática reflexiva interior, quanto nas nossas informações nos centros espíritas, o pensamento e o sentimento das pessoas, nem nós, nem dos outros. E aí não há o desenvolvimento intelecto-moral que nós estamos vendo aqui. Se a exposição deve trabalhar com reflexões para que as pessoas percebam o automatismo no qual elas estão vivendo, de modo que desenvolvam autonomia da consciência, exatamente isso. Ele levanta também a questão na parábola dos 2 filhos, do cair em si, quando o filho mais novo cai em si. Exatamente o que nós somos convidados a fazer, cada um de nós como trabalhadores, e repassar isso no limite das nossas forças em todas as atividades do centro espírita, para que cada pessoa possa cair em si, possa realmente refletir sobre o sentido da doutrina nas próprias vidas, e aí se transformarem de forma intelecto-moral. Porque caso isso não aconteça, nós vamos engrossar as fileiras dos atendidos da dimensão espiritual em muito sofrimento. Na exposição nós vamos falar sobre o método reflexivo consciencial. O método não é para ser falado, é para ser aplicado no trabalho. Então, os 4 pilares devem ser contemplados na exposição, mas você não vai ficar lá. Agora eu vou dar o primeiro pilar, tá, gente? Agora vamos falar sobre as leis. Primeiro pilar fica uma coisa sem sentido, O método nunca aparece, nenhum método de trabalho, seja dentro do ambiente espírita ou fora, ele não deve aparecer na efetivação do método. Ele deve estar sempre contemplado. As pessoas
mesmo que nunca tenham ouvido falar do método reflexivo consciencial, elas vão sair com os 4 pilares no seu pensamento, no seu sentimento, estimulando a vontade de aplicação. Porque quando nós aplicamos os 4 pilares do método, a pessoa vai fazer toda a decodificação necessária para se formar intelecto moralmente e gerar a transformação interior. Não é um processo em que nós vamos dar aulas de método reflexivo consciencial em cada exposição que fizermos, ou em cada seminário que nós ministrarmos. Aqui na Federativa, nós temos, como o nosso trabalho é didático o tempo todo, muitas vezes nós falamos em seminário, olha, isso daqui tem a ver com o método reflexivo consciencial, né? Nós temos, porque aqui o nosso objetivo é didático para que as pessoas que nos assistem pela internet, que depois vão ver os vídeos e que participam aqui presencialmente, possam entender que existem sempre esses 4 pilares, né? Mas não devem aparecer no dia a dia da exposição. Vejamos agora as perguntas que a serem feitas para a elaboração de uma exposição espírita reflexiva consciencial. Na preparação, o expositor ele vai sempre pensar na plateia, nas pessoas que vão ouvi-lo. E aí, para nortear o seu trabalho, perguntas deste tipo devem ser feitas. Qual o significado deste conteúdo na minha vida e dos que irão me ouvir? Primeiro, ele se coloca dentro do conteúdo. Porque se não fizer significado nem para ele, não vai fazer significado para as outras pessoas. Então, qual é o significado disso? Antes a hora que ele tem o tema, vai pensar no conteúdo a ser aplicado, qual que é o significado? Isso faz sentido para mim? Vai fazer sentido para as pessoas que vão me ouvir? O que eu e as pessoas que irão me ouvir poderemos aprender com o conteúdo da exposição? Outra pergunta fundamental. Foco na formação intelecto-moral do ser. Então, o que nós vamos aprender? Eu, expositor, e as pessoas. Porque dentro do método reflexivo consciencial não existem pessoas que sabem e outros que vão aprender. Donos do saber que vão ensinar para os outros. Nós vimos ontem Sócrates falando: tudo que eu sei é que sei que nada sei. Um dos maiores sábios que a humanidade já teve, espírito da codificação, coloca isso. Então, se nós nos colocarmos uma pseudo-sabedoria que nós vamos lá ensinar para os outros, nós nos perdemos. Por isso, sempre trazer para nós o que eu posso aprender com isso, porque nenhum de nós é o dono da verdade, não vamos lá ensinar. Tanto é que nós, no estudo reflexivo, nós nem chamamos de monitores, nem de professores, nós chamamos de facilitadores. E na exposição nós não chamamos também o expositor de expositor, nós chamamos de facilitador. Nós usamos o termo expositor porque ele é consagrado no meio espírita. Mas aqui na nossa federativa, nós temos utilizado o termo facilitador. Por quê? Porque facilitador é aquele que vai estar expondo para facilitar a compreensão. É a única função nossa aqui. Não somos professores de nada, não somos expositores da verdade, nós somos facilitadores das reflexões, que deve começar com o próprio expositor, com aquele que vai estar facilitando a exposição, aquele que estará facilitando o estudo reflexivo. Ele se inclui em todo o conteúdo, em todos os estudos
para aprender com aquele conteúdo. Se ele se incluir, as chances dele ser muito exitoso ou ela ser muito exitosa nas exposições, no estudo reflexivo, serão muito grandes, porque aí sim a pessoa vai adentrar nos conteúdos, aplicá-los na sua vida e na sua formação intelecto-moral, em sua vida, e aí conseguir repassar isso para os demais. De maneira prática, o que eu já consigo realizar em mim a partir desse conteúdo? As pessoas sentirão a energia magnética do meu esforço de realização? Outra pergunta fundamental, né? Nós não estamos aqui para agirmos com hipocrisia. Algo que eu não estou fazendo nenhum esforço, aí venho aqui, falo como se fosse dono da verdade e saio lá fora e faço tudo ao contrário. Nós, essa semana, tivemos um depoimento na nossa reunião mediúnica de um espírita que tinha essa dicotomia. No centro espírita, ele agia de uma forma, era bem visto, e fora do centro agia de forma totalmente diferente daquilo que ele falava no centro. Ele desencarnou no ano 2000 e foi atendido em muito sofrimento na segunda-feira dessa semana, segunda-feira passada. 17 anos de sofrimento na dimensão espiritual. E não foi uma pessoa má, propriamente falando. Foi uma pessoa dicotômica. No centro era o bonzinho, fora do centro ele era uma pessoa comum, fazia tudo o que as pessoas comuns faziam. Aí o que acontece? Essa dicotomia gera uma fragmentação da mente muito grave, porque é como se a pessoa vivesse duas vidas. A vida pública é uma, a vida particular é outra. Tipo político. Na política isso já é inadmissível. Agora imagina dentro de um centro espírita. A pessoa na vida pública no centro é a pessoa boa, o bom moço. Ele mesmo falou, eu era considerado muito bom, era o bom moço no centro espírita, mas lá fora era tudo ao contrário, né? E gerando graves repercussões na sua vida, tudo isso. Então, uma pergunta muito importante, não apenas para a exposição, mas para o estudo reflexivo, para o atendimento fraterno, para tudo. O que eu já consigo realizar em mim a partir desse conteúdo que eu estarei ministrando, que estarei falando, que estarei aplicando no estudo reflexivo? Voltamos a dizer, nós não estamos dizendo aqui que as pessoas devam ser perfeitas, que o expositor será aquele maravilhoso, um espírito superior encarnado falando. Se Jesus fosse contar com espíritos superiores para propagar a sua doutrina no planeta, aí a coisa estaria muito complicada, porque precisariam todos eles reencarnar e aí ficaria sem seu espírito superior para supervisionar tudo. Jesus conta conosco, espíritos ainda inferiores, ainda com as suas dificuldades, mas que fazem esforços, porque o que nos garante o magnetismo para falar, para refletir no estudo reflexivo, para consolar alguém no atendimento fraterno, para atender qualquer necessidade. Nós estamos falando dessas 3 áreas que são as mais delicadas
dentro dessas atividades. O que garante a energia é o esforço que nós fazemos, o esforço de realização, a nossa sinceridade de propósitos. Se nós estivermos sendo muito sinceros no nosso propósito de transformação, se nós estivermos sempre fazendo esforços, essa energia magnética acontecerá naturalmente. E aí a pessoa se sente estimulada. Se ele pode, eu também posso. É assim que funciona a melhoria da humanidade. Da mesma forma, quando nós observamos os espíritos superiores, nós refletimos: se ele pode, eu também posso. A mesma coisa com Jesus, o nosso modelo e guia. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiserdes. Agora, é um processo gradativo de ascensão. É aquilo que nós vimos ontem de manhã. A ascensão do espírito na vertical da vida, no nível do pensamento, no sentimento e na consciência. Esse é o sentimento de aprendiz que ele passa sem falar: olha, agora eu estou fazendo isso. É na energia que a pessoa coloca nas suas palavras. Quando nós falamos algo que estamos fazendo esforços para fazer, tem uma energia. Quando nós temos um movimento dicotômico, eu falo, mas eu viro as costas quando ninguém está vendo e faço tudo o contrário, o que acontece? A energia não existe. Sabe aquelas falas ocas? Acho que todo mundo já ouviu falar. Político, você vê, a fala é oca. Ele fala bonito, ele engana muitas pessoas, mas pessoas de bom senso não são enganadas, porque você percebe a energia. Agora, tem muita gente no movimento espírita, na tribuna, que fala como político, fala bonito, e as pessoas até choram, né? Ele chora, a pessoa chora, mas se você prestar atenção, a fala é oca. As palavras são ocas, não tem uma energia estimuladora da transformação moral. Por quê? Porque não está, de alguma forma, sendo utilizada no próprio esforço de transformação. Ao final da exposição, as pessoas sentirão que vale a pena aplicar o conteúdo exposto? Então, essa é outra pergunta vital para você preparar uma exposição com foco no método reflexivo consciencial. Elas sentirão que vale a pena mobilizar a sua vontade, novamente, as 4 dimensões do espírito. Elas vão pensar sobre o tema, vão sentir que isso faz sentido, e vão sentir vontade de fazer, de realizar ações que vão torná-las seres mais conscienciais. Se a resposta for sim a essa pergunta, você vai ter muito êxito na sua exposição. Uma casa espírita que aplica o projeto Espiritizar, os conteúdos e o método reflexivo consciencial do projeto Espiritizar na casa, mas que às vezes convida expositores de outras casas para aplicar o conteúdo. É importante que a direção observe essas pessoas, porque muitas vezes, a pretexto de variedade, nós perdemos em profundidade. Se esses expositores estão falando com profundidade, ótimo, de alguma maneira estão aplicando. Podem, às vezes, não aplicar os 4 pilares, mas estão aplicando. Alguma coisa fica. Agora, se estão falando superficialmente, cabe à direção da casa não convidá-los mais. Simples assim. Porque não é a variedade de expositores que vai garantir o êxito da exposição doutrinária. É a qualidade das exposições, porque tem muitos centros que têm essa ideia.
Não, precisa de variar vários expositores para não cansar as pessoas. Não é esse o objetivo. As exposições devem ser muito profundas, bem reflexivas, bem conscienciais, porque aí pode ser um expositor apenas, se for o caso. Não estou dizendo que deva ser um, mas pode até ser um. Mas se as exposições forem variadas, reflexivas, conscienciais, as pessoas não se cansam. De forma alguma elas se cansam, porque o que se quer é isso: consolar e esclarecer as pessoas, consolar pelo esclarecimento, para que haja a superação da ignorância. Então, quem é responsável pelo centro espírita não é o expositor convidado, é a diretoria da casa, né? Então, se não está contemplando, é só não convidar mais. Não precisa nem, claro, não vai passar um sabão na pessoa. Você não usa método reflexivo consciencial, está excluído. É só não convidar. E se a pessoa perguntar, fala, aí você pode até dar algumas dicas do método reflexivo para ela. Vamos ver agora a utilização no estudo sistematizado da doutrina. Como utilizar o método reflexivo consciencial no estudo sistematizado. Qualquer estudo sistematizado, qualquer programa, melhor dizendo. A utilização do método reflexivo consciencial no estudo sistematizado torna-o um grande instrumento para a formação intelecto-moral do ser, de modo que as pessoas possam ampliar o conhecimento sobre as leis divinas, conforme recomendo as questões 619 e 627 do Livro dos Espíritos, para poderem lidar com os dilemas da vida com maior profundidade. Nós estudamos as duas questões ontem. No estudo já é diferente da exposição. A exposição não tem como você aprofundar uma exposição, os conteúdos nesse nível que deve ser aprofundados. Uma exposição no centro espírita varia normalmente de 40, um centro espírita mais sério, né? Porque tem alguns que fazem exposição de 15, 20 minutos, não dá para você nem introduzir um assunto adequadamente em 15, 20 minutos. Mas como tem pessoas que pensam muito mais em quantidade do que na qualidade, essa é uma realidade. Mas uma exposição para ter o mínimo de uma introdução bem adequada, um desenvolvimento do tema e uma conclusão, deve durar pelo menos de 40 a 50 minutos. Chegando a 1 hora e 15 no máximo. No estudo, nós vamos aprofundar os conteúdos que já devem ser profundos na exposição, mas como não temos tempo de dar sequência àquele conteúdo, é o ambiente adequado para se aprofundar na vertical da vida, nos conteúdos, para a superação dos dilemas que o ser humano vive. Esse ambiente é o estudo da doutrina, sistematizado da doutrina. No projeto Espiritizar, dispomos do programa de estudo sistematizado, reflexivo sistêmico, para estudo das obras básicas em conjunto com o Evangelho de Jesus. Então, esse programa de estudo está sendo concluído, nos próximos meses ele será concluído, estará à disposição do movimento espírita, em forma de vídeo, e áudio e livros. Já temos 3 livros lançados desse programa. Como já falamos, vamos lançar um novo programa baseado nas 4 dimensões do espírito imortal, em que nós vamos focalizar obras complementares dos espíritos, como as obras psicografadas por André Luiz, Filomeno de Miranda, Ivone Pereira, Raul Teixeira e outros médiuns que produziram obras de uma importância muito grande
para a reflexão profunda dos conteúdos espíritas. Claro que nunca deixaremos as obras básicas de lado. Então, esses estudos, nesse novo programa de estudo, vez que outra nós vamos trazer perguntas do Livro dos Espíritos, trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras para reforçar aquilo que os Espíritos têm dito, porque as obras básicas são básicas e fundamentais em qualquer estudo que se preze. Mas nós temos esse específico das obras básicas para o estudo reflexivo sistêmico. Por que sistematizado reflexivo sistêmico? O estudo sistematizado é aquele que ele não é puramente sequenciado. É um estudo que tem um programa, e nesse programa trabalha-se determinados temas que vão ser sistematizados. O estudo sequenciado é diferente do sistematizado. O sequenciado, por exemplo, vamos estudar o livro Nosso Lar de André Luiz. Pega desde a introdução do Nosso Lar até o último capítulo e faz um estudo sequenciado. Vamos estudar o Livro dos Espíritos. Pega o Livro dos Espíritos desde a introdução e vai até a conclusão, pergunta por pergunta. É o estudo sequenciado. O estudo sistematizado não funciona assim. Ele funciona com temas e nesse tema busca-se fazer uma sistematização do conteúdo. E no caso do nosso estudo aqui no Projeto Espiritizar, ele é sistêmico. Por quê? Ele busca, por exemplo, se nós formos lá no primeiro módulo desse programa, a presença amorosa de Deus em nossas vidas, nós estudamos Deus em várias, numa dimensão em que nós abordamos o que é Deus, os atributos de Deus, e depois vamos pegando parte por parte do Livro dos Espíritos. Nesse módulo especificamente, nós utilizamos muitas questões do Livro dos Espíritos. É claro que também introduzimos trechos de A Gênese, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é mais o Livro dos Espíritos, e vamos trabalhando de forma sistêmica, trazendo perguntas que aparentemente não tem nada a ver com Deus, mas se nós formos lá no módulo 1, nós vamos ver que está intimamente ligada à questão de Deus relacionada a nós mesmos. Então, o Espírito na sua relação com Deus, e aí todo um trabalho foi feito nesse sentido, de Deus enquanto causa, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e o Espírito conectado com Deus. E ao mesmo tempo que ele é sistematizado, é sistêmico, ele é reflexivo. Por quê? É aquilo que nós falamos ontem. Todo esse programa de estudo, ele utilizou da maêutica socrática, que é um dos métodos que nós utilizamos no método reflexivo consciencial, conforme nós vimos ontem. Todo encontro nós não chamamos de aula, o estudo, para evitar o movimento intelectivo puramente escolarizado que nós temos colocado nos centros espíritas, que é inadequado. Então, em cada encontro, nós começamos com reflexões em que a pessoa vai tomar contato com o tema ou com o subtema dentro do tema, porque cada encontro tem um subtema. O tema é a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Cada encontro tem um subtema, com base na maêutica socrática. Primeiro se propõe aquilo que a pessoa conhece do tema, que vai estar sendo trabalhado.
Nós vimos ontem, a maiêutica tem 2 etapas. Na primeira etapa, as pessoas são confrontadas com aquilo que elas sabem do tema. E na segunda etapa da maiêutica, elas são colocadas para refletirem sobre aquele conteúdo, e aí no programa nós temos a reflexão doutrinária. Depois das perguntas iniciais, que são feitas em estado modificado de consciência, para que a pessoa possa entrar no processo não apenas intelectual, mas que ela adentre no nível do sentimento. E o melhor método para isso é a introspecção, fechar os olhos e buscar auscultar a sua intimidade. Tá? Muita gente estranha isso dentro do movimento espírita, mas são pessoas que ainda, como diz o mentor Honório, tolhidas na sua percepção sobre a realidade. Porque Jesus o tempo todo ensinou isso e ele fazia isso. Ele se recolhia para entrar em comunhão com Deus em pensamento e sentimento. Ele, que era o médio de Deus, o Espírito Crístico, deu o exemplo de muitas e muitas vezes no Evangelho. Nós temos o relato de Jesus se retirar, ele não ficava nem na companhia dos discípulos para fazer esse trabalho introspectivo. Então, no método, no programa de estudo sistematizado reflexivo sistêmico, nós usamos o método reflexivo consciencial com os 4 pilares e a técnica da maiêutica. Apresenta-se o tema, depois reflete-se sobre o tema, o subtema no caso, e depois conclui-se novamente com um processo de avaliação reflexiva sobre o tema, conforme a maiêutica socrática também propõe que a pessoa confronte a verdade que foi apresentada com aquilo que ela já pensava. Então ela tem, no primeiro momento, o que ela pensa sobre o subtema estudado naquele dia, faz reflexões que provém das obras básicas. Depois dessas reflexões, ela faz uma avaliação reflexiva daquele conteúdo que ela apreendeu. Então, isso proporciona exatamente aquilo que nós colocamos. As 4 dimensões do espírito são atendidas. O pensamento, o sentimento, porque nesses processos de introspecção a pessoa vai alcançar sentimentos, às vezes situações que ela traz dentro dela que ela nem se dava conta, que no estado de vigília ela não percebe. Então ela vai adentrar na sua intimidade para buscar esses sentimentos, às vezes sentimentos egóicos, muitas vezes sentimentos essenciais, depende da pergunta, daquilo que está sendo proposto. E a partir do momento que ela pensa e sente, ela tem a vontade de praticar aquilo, porque é o nível do fazer. E aí as 3 dimensões que nós também trabalhamos ontem, pensamento, sentimento, consciência. E as 4 dimensões do espírito, pensar, sentir, fazer e ser. Ser um ser consciencial. Então, em síntese, o método reflexivo consciencial dentro do programa de estudo sistematizado reflexivo sistêmico que temos à disposição das obras básicas em conjunto com o Evangelho de Jesus, ele funciona assim. Tá? Por que em conjunto com o Evangelho de Jesus? Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. É fundamental que nós adentremos na mensagem do Cristo diretamente no Evangelho,
no Novo Testamento, não apenas no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é uma síntese de vários versículos do Evangelho, mas Kardec não postou do Evangelho lá, é uma síntese. Então, se nós não formos diretamente nos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, João e Lucas, muita coisa não é estudada, e nós somos convidados a estudar isso dentro do Centro Espírita, em conjunto com as obras básicas, porque as obras básicas, como nós vimos na questão 627, elas foram codificadas para explicar aquilo que Jesus falou de forma alegórica. Então nós fizemos o estudo, desenvolvemos esse programa adentrando no pensamento do Cristo e, ao mesmo tempo, buscando as obras básicas para fazer um conjunto harmônico. Se nós pegarmos, por exemplo, a presença amorosa de Jesus, é basicamente estudo do Evangelho de João. O Evangelho de João, no qual João coloca uma série de apontamentos da intimidade, da convivência íntima que ele tinha com Jesus. E é belíssimo as falas que João tem sobre Jesus, sobre a dinâmica como Jesus lidava com as questões da vida, é muito bonito. E isso tudo está refletido no 3º módulo do curso, que é a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. O 2º módulo é o significado das leis divinas em nossas vidas. Ontem também nós falamos, por que em nossas vidas? Porque todo o trabalho deve ser aplicativo. Então, todo o conteúdo é trazido para dentro das nossas vidas, que é o 4º pilar do método reflexivo consciencial. Se ele não for aplicado em nossas vidas, não faz muito sentido. Então, o tempo todo a pessoa está sendo chamada nas 3 etapas do estudo. Na primeira etapa, que é a reflexão inicial, na segunda etapa, que é a reflexão doutrinária, e na terceira etapa, que é a reflexão avaliativa. Ela está sendo convidada a mergulhar na essência do conteúdo de uma forma reflexiva, introspectiva, para utilizar na sua vida. O 4º módulo é a influência dos espíritos em nossas vidas. Está em fase de elaboração o livro, mas o vídeo com as videoaulas já estão à disposição no site. O 5º módulo é o significado da imortalidade em nossas vidas, também já disponível em vídeo, em breve sairá em livro. O 6º módulo, o significado da lei da reencarnação em nossas vidas, também já disponível em vídeo, em breve em livro. O 7º módulo, o processo da desencarnação em nossas vidas, já disponível em vídeo. O 8º, o significado das leis de liberdade, responsabilidade, causa e efeito em nossas vidas, então está disponível em vídeo também. O 9º módulo, o significado das leis de progresso e trabalho em nossas vidas. O 10º módulo, o significado das leis divinas das relações sociais. O 11º, o significado da lei de adoração em nossas vidas. E o 12º, que ainda está sendo produzido, o significado da lei de amor, justiça e caridade em nossas vidas. Já temos 5 encontros gravados e teremos ainda mais 7 encontros desse módulo a serem gravados. No livro Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal, oferecemos as bases do estudo reflexivo com base no método reflexivo consciencial. Então, nessa obra, todas as explicações por que foi desenvolvido o estudo reflexivo sistêmico, o estudo sistematizado reflexivo sistêmico, e temos 3 mensagens do mentor Honório nessa obra, que ele mostra
de uma forma muito clara, muito lógica, por que é importante nós mudarmos a forma como nós concebemos os centros espíritas, em centros espíritas escolarizados, para torná-los centros espíritas de promoção do espírito imortal e não de formação intelectual das pessoas que são informadas da doutrina, mas não estão sendo formadas intelecto-moralmente. Nas 3 mensagens que nós temos do Mentor Honório nessa obra, ele orienta todo esse conteúdo. E está sendo produzido também, que é um livro introdutório da introdução ao estudo reflexivo da doutrina espírita. Esse material deve ficar pronto até o mês de julho deste ano. O que nós percebemos já nos vários anos de trabalho, já temos 6 anos trabalhando com esse programa, em vários centros espíritas, que esse programa está sendo realizado, tem percebido que pessoas novas buscam o centro e nem sempre elas conseguem acompanhar os encontros já em andamento. E aí intuímos uma ideia de preparar um programa de introdução ao estudo reflexivo da doutrina espírita. Esse programa está sendo elaborado a 4 mãos, Mateus e eu, e deve ficar pronto até o mês de julho, o livro já completo. São 32 encontros para serem realizados de forma introdutória. Então a pessoa começa esse conteúdo e vai até o final. Se ela entrar, por exemplo, no 10º encontro, ela faz do 10º até o 32º, depois ela faz os 10 primeiros, e aí ela pode entrar em qualquer módulo que tiver em andamento, porque ela vai ter uma base geral e a forma reflexiva ela já vai estar habituada, com reflexão inicial, reflexão doutrinária, avaliação reflexiva, e vai já entrar em qualquer módulo do estudo muito já embasada para os conteúdos. E alguns centros menores podem, de repente, somente aplicar uma introdução ao estudo reflexivo da doutrina espírita, porque ele dá uma base bem geral de toda a doutrina. Porque esses 12 módulos do programa, pelos nossos cálculos, ele é feito em mais ou menos de 6 a 8 anos. Tem muita gente que se assusta, nossa, tudo isso, como se aprender sobre as leis divinas fosse algo pueril, né? Será que é mais complexo a gente aprender biologia ou leis divinas? O que vocês acham? Aprender física, matemática ou as leis divinas? Tem gente que estranha, 8 anos de estudo, que horror! Só que para fazer um curso de biologia acadêmico, são 4 anos de aula todos os dias. E no centro espírita, normalmente, é uma aula uma vez por semana, não é aula, é encontro. No nosso caso, é encontro. Encontro uma vez por semana, e a pessoa estranha 8 anos. Ela quer sair em 2 anos, diplomada, de conhecimento total da doutrina, com 2 anos, e está apta a qualquer coisa. É pura ilusão, né? É pura ilusão. Estudo das leis divinas é para a eternidade. Claro que quando nós formos espíritos crísticos, nós já vamos estar numa condição de movimentar as leis. Mas até lá, são muitas e muitas existências estudando as leis divinas. E o estudo não deve parar. Por isso que nós já vamos começar um novo programa. Depois dos 8 anos, aí tem mais 8. Depois nós vamos fazer um programa, já vamos preparar o jovem, né? Porque as moratórias não vão aguentar tanto programa. Mas já vamos preparar os jovens para fazer o programa, por exemplo, de estudo dos clássicos da doutrina espírita. Prepare-se os jovens que estão aqui,
Nós estamos com um grupo de jovens trabalhando e o próximo módulo vai ser como catalisar estudos reflexivos. E o manancial da doutrina é muito vasto e a recomendação que nós temos tido é que estudo é para a vida inteira. Você não vai se diplomado em 2, 3 anos de estudo e pronto. Porque nessa forma escolarizada que os centros espíritas têm se portado, as pessoas acham que fazem 2 anos de estudo e pronto, não precisa nunca mais, já fiz tal programa, já fiz isso, já fiz aquilo. Cada vez que você aprofunda nos estudos mais detalhes, nós percebemos. Nós estamos fazendo o estudo das obras de André Luiz para esse novo programa, que alguns livros já tínhamos lido 5, 6 vezes. Como o Nosso Lar foi a 10ª vez que nós lemos recentemente para fazer esse programa. Eu me admiro muitas vezes em conteúdos que parece que eu nunca tinha lido. Porque agora com o método reflexivo e ampliando cada vez mais o conhecimento, você adentra em as entrelinhas que não percebia antes. Isso para a preparação de um novo programa. Agora, como participante de um estudo, quanto mais se estuda, melhor. O método reflexivo consciencial, ele não é para cansar as pessoas, muito pelo contrário, ele é para estimular as pessoas a estudarem cada vez mais, porque quanto mais nós estudamos, mais nós vamos nos aperfeiçoar intelecto-moralmente e mais felizes seremos. Quando o estudo cansa as pessoas, elas dão graças a Deus que terminou, alguma coisa está errada com esse estudo. Porque a doutrina, o conhecimento intelecto-moral não deve cansar ninguém. Se ele está cansando, é preciso rever. A abordagem sistematizada e sistêmica permite o estudo dos assuntos contidos nas obras básicas, não de forma linear, que é o estudo sequenciada, mas pela focalização de temas específicos, utilizando de uma forma sistêmica os textos nos quais Allan Kardec trata do tema, tendo como obra referência o Livro dos Espíritos, por ser esta a base da codificação, conforme a orientação do próprio codificador. Então, no estudo reflexivo sistêmico, o estudo sistematizado reflexivo sistêmico, no programa Obras Básicas Evangelho de Jesus, a obra basilar é o Livro dos Espíritos. Praticamente nós estudamos quase todo o Livro dos Espíritos, não todo, porque tem algumas questões que são mais periféricas e outras mais, mas tem questões, por exemplo, como a 115, que nós estudamos várias vezes. A 919A e 919A, em vários módulos são estudados essa questão, que são as questões tronco do Livro dos Espíritos, estudados em perspectivas diferentes em cada módulo. Essa modalidade de estudo tem um diferencial, pois possibilita a geração de conteúdos para os grupos de convivência fraterna para a educação integral do ser, modelo de grupo de estudos apresentado no livro Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal. Isso permite que façamos estudos reflexivos e vivenciais focados nas virtudes cristãs, de modo que possamos vivenciá-las integralmente em nossas vidas. Então, todo estudo, a parte do conteúdo, da reflexão doutrinária, nós somos estimulados à prática das virtudes. E na avaliação reflexiva, novamente, somos estimulados a rever posturas egóicas, viciações que trazemos e somos convidados a desenvolver determinadas virtudes específicas trabalhadas naquele dia no encontro. É fundamental que em nossas atividades nos centros espíritas todos
sejam convidados a refletir sobre o significado das leis divinas em nossas vidas, abordadas pelo Mestre Jesus em seu Evangelho e por Allan Kardec nas obras básicas da doutrina espírita, de modo a senti-las em nossos corações para podermos nos transformar em verdadeiros cristãos, praticando as virtudes ensinadas pelo Cristo. Então, o grande objetivo é o foco na consciência, o primeiro pilar consciencial, busca da investigação das leis, refletir sobre essas leis, para que nós sintamos no coração as virtudes cristãs e sintamos uma vontade enorme de praticá-las em nossas vidas. Então, os 4 pilares estão o tempo todo contemplados no estudo reflexivo. O estudo reflexivo tem como objetivo principal não apenas estudar os conteúdos, mas permitir que as experiências subjetivas das pessoas sejam expressadas nos encontros. Todo o programa do estudo ele foi elaborado para que nós possamos colocar aquilo que nós sentimos sobre o tema. Em vez daquele estudo escolarizado, que o que importa é dar o conteúdo, no estudo, no programa que nós elaboramos aqui no Projeto Espiritizar, o foco não é no conteúdo. O conteúdo é apenas um facilitador, um estimulador. O foco é permitir que as pessoas possam sentir tudo isso, porque nós trabalhamos as 4 dimensões do ser. Então, a pessoa, muitas vezes, no estudo, elas são estimuladas a falarem daquilo que sentem sobre o conteúdo. E o facilitador não vai ficar podando, olha, não, isso aí não é do tema, isso aí tudo é do tema, porque tudo auxilia no aprendizado intelecto-moral. As questões da lógica racional em conjunto com a lógica emocional. Então, muitas vezes, em situações que nós temos tido experiências no Centro Espírita e no grupo que temos aqui na Federação, nas sextas-feiras, que é um grupo de laboratório também, de surgirem questões individuais que são colocadas com muita naturalidade no grupo, e nessa proposta o grupo passa a ser um grupo terapêutico, de auxílio mútuo, né? Não que o objetivo seja terapia de grupo. Existe uma diferença entre terapia de grupo e uma proposta terapêutica que o próprio Evangelho de Jesus proporciona, as próprias obras básicas proporcionam. Inclusive, no livro Como Implementar Projetos Iluminativos, há uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes nesse sentido. Nós colocamos uma mensagem que foi publicada no livro Em Nome do Amor, que são mensagens do Dr. Bezerra, oferecida a maioria delas no Conselho Federativo Nacional. Essa especificamente foi oferecida no Conselho Federativo Nacional, através do nosso Divaldo, em que o Dr. Bezerra de Menezes fala de uma psicoterapia, que os conteúdos da doutrina devem ser estudados numa psicoterapia informal nas atividades espíritas. E o estudo reflexivo é o meio, o grupo de convivência é um grupo que essa psicoterapia vai acontecer de uma forma natural pelos conteúdos estudados, pela reflexão doutrinária e por esses movimentos introspectivos que as pessoas são convidadas a fazer. E aí as experiências são bem-vindas e a pessoa coloca a sua experiência que serve para outras pessoas e assim todos crescem em conjunto. Então o Ângelo faz uma referência de um grupo que ele coordena no Centro Espírita, em que essa dinâmica do grupo de convivência para o aperfeiçoamento do ser, que é nós não chamamos de aula, mas grupo de convivência,
porque é um grupo de convivência para estudar e passarmos por experiências em conjunto. E ele fala do relato das pessoas que geram compaixão, que estimula a compaixão das pessoas no grupo. É exatamente essa proposta que Emmanuel coloca no funcionamento da igreja de Antioquia, que nós falamos ontem de manhã. As dores de uns eram as dores de todos, os júbilos de um eram os júbilos de todos. Assim funcionava a igreja de Antioquia, e assim deve funcionar os centros espíritas. Mas se nós tivermos centros espíritas escolarizados, em que o que importa é correr com conteúdo para dar aquele conteúdo, como se fosse uma sala de aula que tem que cumprir um currículo, porque se não cumprir o currículo não há salvação, aí nós não vamos ter espaço nem para estarmos juntos com o outro, acolhendo a dor do outro. Não há espaço, porque o tempo todo está se focando no conteúdo, como se o conteúdo que fosse transformar. Não é o conteúdo que transforma. O que transforma é a nossa reflexão do conteúdo, é trazer esse conteúdo de uma forma intelecto-moral, de uma forma cognitiva, sim, mas sobretudo no sentimento. É o sentimento que vai ser transformador. O Ângelo fala novamente da experiência dele no grupo que ele participa, que ele facilita, que muitas vezes as perguntas que temos no início de cada encontro, além das perguntas introspectivas da reflexão inicial, nós fazemos perguntas doutrinárias que vão ser respondidas no próprio conteúdo da reflexão doutrinária. E ele está colocando que muitas vezes passa o encontro inteiro refletindo só sobre aquelas questões iniciais, aí depois que adentro na avaliação, na reflexão doutrinária. Isso é muito válido porque o estudo reflexivo, cada grupo vai formar a sua dinâmica. Como nós não temos um currículo para ser cumprido a ferro e fogo, porque isso não faz sentido no estudo reflexivo consciencial, nessa modalidade em que o método reflexivo consciencial é aplicado, cada grupo tem a sua dinâmica e o que deve acontecer é de que cada participante se sinta plenamente estimulado a introjetar todo aquele conteúdo, no nível intelecto, no nível do sentimento, para que produza um estímulo transformador nas suas vidas. Então, por exemplo, tem grupos que podem levar mais de ano para fazer a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Outros fazem menos tempo. Não existe uma receita para isso. Tá? Não existe uma receita. Se nós ficarmos um módulo por ano, são 12 anos. Que ótimo! 12 anos estudando a doutrina, as obras básicas da doutrina, é fantástico. Por que não? Mas não tem mais. Porque recentemente uma pessoa nos perguntou, uma pessoa um grupo que está iniciando o programa de estudo reflexivo sistêmico. E a pessoa perguntou, mas e o pré-requisito? Aí eu falei, como assim pré-requisito? Não, porque o centro tem, para entrar no grupo mediúnico, tem o pré-requisito de ter feito o programa de estudo tal. Eu falei, isso é sistema de escola. Num centro espírita focado na promoção do espírito imortal, qual é o pré-requisito? Qual seria? É a pessoa ter aguentado 2 anos de estudo ou o seu interesse real em se transformar moralmente?
Então tem centros espíritas, por exemplo, que colocam como regra: só vai participar do grupo mediúnico depois de 2 anos de estudo. O que as pessoas fazem? Ela aguenta os 2 anos de estudo, fazem de um jeito totalmente obrigatório, como se elas fossem forçadas a fazer. Claro que tem exceções, tem pessoas, nós estamos falando que todas são assim, mas muita gente faz assim para cumprir aquele pré-requisito. Aí entra no grupo mediúnico, começa a dar trabalho lá, começa a ter problemas obsessivos e tudo mais. Por quê? Porque a pessoa só estava cumprindo algo que é formal. O centro espírita focado no espírito imortal, e o método reflexivo consciencial, ele é o método para que isso aconteça, ele não vai estar focado em pré-requisitos estanques. Qual é o pré-requisito para que alguém adentre o grupo mediúnico? O pré-requisito não é o tempo que ela está em uma atividade A ou B, é aquilo que ela demonstra de esforços para entrar em comunhão com as ideias do Cristo, com os espíritos superiores. Uma pessoa pode começar o estudo reflexivo hoje e daqui a 6 meses o facilitador perceber que a pessoa está tão interessada e ela está fazendo esforços de transformação que ela pode, por que não, adentrar em outras etapas. Pode ser o grupo mediúnico, pode ser tem centros que até para dar passes é preciso ter uma determinada prática puramente escolarizada. No livro Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal, nós colocamos que essas questões, agir dessa forma, é incongruente. Se resolvesse os problemas, os centros espíritas estariam ótimos. Então, mas o centro tem que ter uma organização. As pessoas falam, claro, que deve haver sim uma organização, mas é uma organização centrada na fraternidade cristã, nas virtudes cristãs. Por isso que temos um facilitador, 1 ou 2 facilitadores. Se tiver 2 facilitadores, melhor ainda, em cada grupo de estudo, que ele vai acompanhando as pessoas na intimidade, né? Não é um estudo focado em conteúdos estanques, ele é focado nas experiências das pessoas. Então facilita todo esse trabalho, e aí nós vamos ter um centro espírita, mesmo centro espíritas grandes, focados nas virtudes cristãs, desenvolvendo essas virtudes. Todos, trabalhadores, dirigentes e frequentadores, potenciais trabalhadores, vão trabalhando nessa dinâmica, porque essa é a proposta do Cristo. Nós sugerimos que as pessoas leiam o livro Centro Espírita, a Promoção do Espírito Imortal, para compreender o porquê das desnecessidade desses pré-requisitos totalmente focados no ambiente escolar, em que as pessoas fazem as coisas obrigadas por fazer para poderem seguir etapas diferentes. Mas se isso nem na escola funciona, as escolas estão reformulando a sua forma de agir, as universidades estão reformulando, agora o centro espírita muitas vezes fica lá trabalhando como se estivesse na década de 80 do século passado, né? Enquanto que as próprias escolas, as universidades estão reformulando cada vez mais as suas práticas, porque estão percebido que essas coisas não funcionam. Está havendo até reformulação, porque não funcionam essas coisas fechadas. Se não funciona nas escolas, que as pessoas vão realmente receber um diploma no final e que tem validade profissional, imagina no centro que não é para diplomar ninguém, né? Apesar que tem centro que dá até carteirinha, né? Mas não é para ser assim, né? Dá certificado de conclusão e tudo mais, mas não é para ser assim. Isso não faz sentido. As igrejas cristãs dos primórdios não funcionavam assim. A Sociedade Espírita de Paris, que é outro modelo para o movimento espírita, não funcionava assim. Funcionava sempre com base na espontaneidade, na fraternidade,
na solidariedade, nas virtudes cristãs. Ao utilizar o método reflexivo consciencial, o facilitador ele é integrante do grupo, ele está em igualdade de condições, e não alguém que vem para ensinar o grupo, como se ele fosse o dono da verdade que vem ali para ensinar, que é o monitor, é o professor que vem para ensinar os outros que não sabem. Existem estudos que o chamado monitor faz verdadeiros discursos, ele que é o dono do saber, e ele vai lá impor o saber dele, e na verdade coloca os achismos, porque uma pessoa que age assim está mostrando que nada sabe, no sentido literal do termo. Em cada módulo focalizamos um tema, buscando aprofundar de uma forma sistêmica nas obras básicas do Evangelho de Jesus, formando todo um corpo de reflexões que traga para as nossas vidas um sentido, de modo que nos estimulemos a amar e cumprir as leis divinas e desenvolver as virtudes cristãs, visando a nossa transformação interior. Então é assim que funciona esse método, já falamos bastante sobre ele. Vejamos agora num gráfico como que funciona esse método. Então nós temos as obras básicas, que é a árvore da doutrina espírita. Se nós buscarmos simbolicamente comparar as obras básicas com uma grande árvore que tem as raízes, o tronco, os galhos, as folhas, as flores e os frutos, o estudo das obras seria essa árvore. Outra grande árvore que nós trabalhamos em conjunto é o próprio Evangelho de Jesus. No estudo sistematizado, tradicional, o que se faz? É um programa para que nós saibamos o que são e quais são as leis divinas. O que é e quais são, o que e quais são as leis divinas. É isso que é o objetivo. Tal lei, vamos estudar sobre lei tal. E aí estuda aquela lei, o que como elas funcionam, e fica nisso. No estudo, no programa do estudo sistematizado, reflexivo, sistêmico, com base no método reflexivo consciencial, o que e quais são as leis divinas continuam sendo contemplado, mas além disso, aprofunda-se dessa forma: como amar e cumprir as leis. Esse é o grande diferencial. E não tem a ver com o programa em si, porque qualquer programa nós podemos estudar com base no método reflexivo consciencial. Qualquer programa. Se nós estudarmos com base no método reflexivo consciencial, nós vamos não apenas ficar focados no que é e quais são as leis divinas, nós vamos também trabalhar como amar e cumprir essas leis.